Dobrem seus paraquedas, ativem seus morteiros, porque está começando mais um Nelson Show Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. E aqui quem vos fala é o Nelson. E aqui com as asas de prata e a Bíblia da Band of Brothers, esse livro incrível na mão, eu sou o Nelson. E o episódio de hoje, Nelson, a gente ia falar sobre outra coisa. A gente ia falar sobre Peaky Blinders, né? A gente ia cortar o pescoço de... Alguns anos antes também, ela traz aquele sentimento da Primeira Guerra Mundial, sentimento gostoso. Mas nós entramos nesse assunto, adentramos nesse mar infinito chamado Segunda Guerra Mundial e vamos nos homenagear hoje uma das melhores, se não a melhor, eu creio que é a melhor série de Segunda Guerra Mundial. Uma das melhores produções televisivas, né? Essa série é incrível. Tom Hanks e Steven Spielberg, né? Produção ali da HBO, né? Não tem como dar ruim. Tem como dar. E Nelson, é uma pauta sugerida pelo Nelson Moore, né? Sim, pelo patriarca Nelson, né? Patriarcal. O nosso patriarcado segue aqui. Então, Nelson, tu tem alguma coisa para dizer aí pra gente do nosso pensamento? Hoje, a diquinha, a pérola do dia, né? O momento reflexão. Aquele momento que o pessoal talvez alegre o dia dele, né? Se algum dia na sua vida um mosquito pousar no seu ovo, você vai ver que nem tudo na vida é resolvido no tapa. Até eu engasguei um feijão aqui de 3 ontões que tava no dente. É um bom pensamento, né? Cara, faz sentido para caralho, né? Dá-lhe um soco nos próprios ovos. Tá louco. Mas então, Nelson, mais especificamente a pauta hoje, né? Eu tô aqui com um livro na mão e a gente vai falar sobre a série Band of Brothers. A gente vai, tu vai falar sobre a série que tu, assim como eu, olhou muitas vezes. Eu lembro que eu te emprestei também o DVD, que eu tenho o DVD original. Pra te ter ideia, eu vi essa série a primeira vez em 2006. 2006 eu olhei ela. Eu aluguei todos os episódios numa locadora. Eu aluguei em 2 finais de semana, se eu não me engano. E eu olhei toda. Depois eu assisti ela toda de novo na Band, que eles passaram ela dublada na Band. Depois, então quando eu na Band tu já tinha visto? Já tinha visto. Aí depois eu olhei mais uma vez. Uma vez eu me lembro. Eu baixei ela. Eu paguei na época a internet. Porque a gurizada de hoje em dia tem tudo na mão, a internet, a banda larga. Nós já somos de uma época onde a banda larga era meio que um privilégio. De poucos, mas tipo assim, não era todo mundo que tinha. Então eu me lembro que eu fui numa Lan House e eu baixei 2 séries, eu paguei pra baixar. Foi Band of Brothers e Spartacus na época. Então o cara baixou pra mim, e aí eu olhei ela de novo, aí eu perdi esse DVD que tinha, o cara gravou todos os episódios do DVD só. Qualidade ficou uma merda. Eu nunca dei bola pra isso, né? Aí, na época a gente não conhecia a qualidade muito alta, então a gente nem se ligava nisso. Daí depois tu me emprestou e eu assisti. E cara, e se eu disser que eu assisti a metade, uns 2 meses atrás, daí eu parei pelo um aplicativo, que é o Mega Filmes, eu olhei a metade de novo, mas daí, cara, eu não terminei porque eu comecei a olhar outra coisa. Mas se fosse num serviço, eu tinha olhado. Tu sabe que se não é com esse conforto de tu sentar e olhar tudo a hora que tu quiser e não ter que estar procurando e abrindo anúncio e fechando anúncio para assistir, eu não gosto. Eu prefiro ou colocar o DVD ou entrar ali num Netflix, um streaming da vida e assistir. Porque é um conforto, né, que a gente tem hoje que a gente já tomou muito na cabeça. Então a gente tem esse direito, sabe? Essa gurizadinha não sabe o que é. A gente já rebobinou muita fita. Esse dia, hoje eu tava pensando nesse contexto, eu não quero ser pauta, mas, cara, nós somos da época que o YouTube era permitido vídeo de 30 segundos. E, cara,
tinha que esperar uma meia hora pra carregar o vídeo na desgraça da internet de escada. É verdade, cara. Tu sabe que essa de carregar o vídeo, uma vez a gente foi num churrasco, eu, a minha família, né, meu pai, meus irmãos, minha mãe, e a gente foi num churrasco na casa de um colega do meu pai. E na época tinha estourado o Cris Pereira com o Jorge. Meu nome não, Jorge meu nome não da é Jorge. Jorge da borracharia, né? Que ele falava assim. E tinha estourado o Jorge da borracharia. E aí ele queria mostrar pra nós. Isso era em torno de meio de uma hora. Ele queria mostrar pro pai o Jorge da borracharia. Esses daí gostam desse negócio de comédia, né? Eles gostam de mostrar, né? Paulinho Micharia. E daí ele botou lá no note dele pra carregar o vídeo. E a gente foi almoçar, a gente olhou TV depois e um monte de coisa, e ficamos lá o dia inteiro conversando. E no final da tarde, só que carregou o vídeo, e de fato ele mostrou pro meu pai o Jorge da borracharia, e como diz o Jorge, né? E vai o Jorge da borracharia. E foi, porra, como tu falou, foi a tarde inteira para carregar tipo 15 minutos de show ali, só a apresentação do Jorge mesmo, sabe? E era bem assim, cara, era complicado, cara, era foda. Mas então, já vamos entrando, dá a sinopse da série pra gente, Band of Brothers, eu vou dar uma sinopse mais simplificada e eu quero que tu, com certeza, que depois tu pegue e englobe ela, bota a salsinha, cebolinha, tempero verde e faça ela ficar suculenta pro público, né, pra quem não assistiu ainda, né? Band of Brothers nada mais é que ele conta a história da Easy Company, né, da 501, né, era 501? É, da 101. 101, desculpa. Cara, a companhia de paraquedistas lá, que eles saltam no dia D, né? Eles fazem o salto no dia D. Pra quem não sabe mais ou menos o contexto da Segunda Guerra Mundial, os paraquedistas, se não me engano, eles saltaram 8 quilômetros, né? À frente da linha marítima, ali onde as tropas de infantaria... porque o plano era mais ou menos assim, eram as tropas de infantaria vir com que nem o Call of Duty ali, que vocês jogaram ali, né? Entrar, pegar ali, destruir as fortificações alemãs, e as tropas de paraquedistas cairiam na frente. Então, era como se fosse um trem, né? Cada processo de invasão era um vagão. Então, a 8 km para frente, os PQD iam avançando, e a que vinha pelo mar ia destruindo e avançando até onde os PQD chegou, para eles ir avançando e tomando a França inteira e até chegar em Berlim. É interessante. É mais ou menos isso. É interessante, Nelson, tu falou ali do plano de invasão, né? Era mais ou menos assim. O plano de invasão, a gente vê no Resgate do Soldado Ryan, que também é uma produção do Spielberg, né? A gente vê a praia de Omaha. Muita gente fala, porque a praia de Omaha eles ficaram o dia inteiro lá combatendo, e não foi rapidinho. E realmente eles ficaram, porra, meio-dia. Eu tenho um outro livro que um dia a gente pode falar sobre ele. O nome é O Dia D. Nesse livro eles falam que meio-dia ainda tinha tropas desembarcando em Omaha, porém o esforço de guerra eles já tinham parado de mandar tropa para lá, né? O alto comando da invasão aliada. De 15 mil que invadiram, cara, né? Foi uma galera. Foi muito mais que isso. O número é muito mais que isso. Eram mais de... Cara, se eu não me engano, mais de 6 mil embarcações no mar, entendeu? De guerra. Então, e ao meio-dia o esforço havia sido parado, porque eles estavam cogitando parar a invasão em Omaha e levar as tropas que ainda tinham que desembarcar para Utah e para as outras praias. Eles estavam pensando... Pode falar. Não, rapidinho, uma vez eu assisti um documentário, há muito tempo atrás, eu não me lembro mais o nome desse documentário, que falava dificultaram, né, a invasão ali na praia ali, na linha litorânea. Foi que os navios lá, eles erraram, cara, os fogos de artilharia, que eles vinham mandar fogos de artilharia na praia, e teve alguns lugares que eles erraram. Porque o que aconteceu? Eles iam minar a praia com fogos de artilharia, né? Foi a Força Aérea. Foi a Força Aérea que errou. E aí eles iam abrir as crateras para dar Isso, exatamente. E eles erraram, e aí dificultou mais ainda a tomar. Mas é que assim, Nelson. Aquele filme do Soldado Ryan, aquele foda-se.
E naquele filme, óbvio que eles ficam rapidamente na praia e já tomam o pico e conseguem subir, porque eles não vão ficar no filme, deles, né? Eles não vão ficar nos cozinhando no filme. Então ali, naquela cena, eles nos dão uma breve noção do que foi naquele setor, o setor Cão Verde, né? Que é onde eles desembarcam. Mas o que só para pontuar o que tu falou das crateras, a Força Aérea deveria, a ideia, o que o Eisenhower queria? O Ike, né, que depois foi presidente dos Estados Unidos, o comandante supremo aliado, ele queria que os aviões passassem em paralelo à praia, né, e bombardeassem, né, os Marauders, os B-29, eu acho que era, ou B-26, não me lembro, faz muito tempo que eu não estudo sobre isso. E é só que o comandante da Força Aérea falou, não, negativo, pô. A gente até pode fazer isso, mas a gente não vai mais ter bombardeiro para continuar o esforço da guerra, porque as melhores defesas antiaéreas alemãs estão posicionadas ao longo da praia. Tu não quer que eu mande os pilotos sobrevoar a praia em paralelo. Eles vão ficar muito tempo expostos ao fogo antiaéreo. Então o que ele fez? Ele falou, o que eu posso fazer é fazer eles cruzar a praia, né? Os B-17, né? A Fortaleza Voadora, os B-24, os B-25... os B-26, os B-29, tudo, todo aquele poderio imenso, monstruoso, aliado. E eles fizeram, né, esse ataque e eles erraram, de fato. Tu pontuou, tu falou tudo, eles erraram, não tinha quase nenhuma cratera na praia, porém, ô Nelson, eles causaram muito dano nas estradas, nas ferrovias e nos pontos de estacionamento alemães que tinha na retaguarda com esse bombardeio. Então eles erraram um ponto, mas sem querer eles ajudaram de uma outra maneira. Sim. Mas então, seguindo na nossa pauta... Só mais um adendo rápido, não quero te atrapalhar. Nesse mesmo documentário eu vi, eles pegaram o depoimento de um soldado alemão, velho, já o cara tá velhinho já, vovozinho, e ele, que naquela tomada ali da praia, né, naquela tomada, ele tava numa MG-42 em cima daqueles bunkers, né? E, cara, e ele diz assim, nós matávamos os americanos, os Yankees, como se fossem patos, ele diz. Que ele deve ter abatido por volta de 250 homens. Que ele só não matou mais porque os caras acertaram o tiro, arrancaram o dedo dele fora e logo depois disso a munição acabou. Porque senão, ele tinha matado mais, ele diz assim, ele tinha matado por volta de 500 soldados. Porque eles tomaram aquela... Era meio bosta, né? Eles... né? Vamos mandar nego até tomar conta dessa desgraça aí, né? Até as goelas. Até nós dar um jeito, né? Porque foda-se, uma hora vai acabar a munição desses alemão maluco aí e nós vamos... Eles... Já eram. Foi meio suicida, né? Foi meio que nem a... Foi meio que nem o lema da cavalaria aqui no Brasil, né? Que o que não dá, nós atravanca, né? E foi mais ou menos isso, nós atravancaram. Pois é. Dentro, né? Cara, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente deve se perguntar, por que continuava vindo? Então, tem nesse outro livro, o Dia D, eu já tô falando demais até dele, tem uma grade de horários, tipo grade de escola, segunda matemática, terça física, e tem ali naquele livro a grade de horários, então era unidade e setor, então tu pegava primeira divisão, setor tal, segunda divisão, setor tal, então todas as divisões estavam prontas e programadas pro seu setor. Começou, foda-se, cara, eles simplesmente foram. É só que a comunicação praia e mar ali, a unidade que estava na espera, não dava tempo. Os caras chegavam e já davam de cara com aquela recebeu a bala, né, cara? Imagina aquela... O próprio filme mostra. Abriu ali e os caras já estavam na merda. E então não tinha tempo de falar, não vem que deu ruim. Não tinha tempo, entendeu? Vai cavalo, né? Tem no livro... A minha opinião que não tinha como voltar atrás daquilo ali. Não tinha como. Começou, termina, meu. Vai, não tinha o que fazer, cara. Entendeu? É como eu digo no Airsoft. Faz muito tempo agora que eu não jogo, faz uns meses já. Mas uma vez, eu não me lembro, eu tava jogando e tinha um rapaz que era um dos primeiros jogos dele.
e a gente ia fazer uma invasão num dispositivo. Tu sabe que eu não gosto de CQB, prefiro campo aberto, pela instrução que a gente teve, né? E então a gente estava entrando e ele foi para entrar. Eu me preparei, botei ali a arma na área de trabalho, que é embaixo da asa aqui, né? Levantei ela, ele entrou, eu ia entrar queimando. E só que ele entrou, cara, ele parou embaixo da porta, no marco da porta, olhou e depois entrou. Depois eu falei, cara, quando tu for entrar CQB, cara, tu pensa antes de te mexer, porque não para embaixo da porta, não para na porta. Tu entrou, escolhe um lado e vai. Porque eu vou fazer a mesma coisa atrás de ti. Se tu parar, o cara atrás de mim, eu vou parar, o cara atrás de mim vai parar, e vai todo mundo parar, e a gente vai tomar tiro. Tu vai tomar tiro, eu vou tomar tiro, de trás eu tomar tiro. Então, chega momentos que tu, por mais que tu tá receoso, vai. Tu começou, tu tem que... Existem movimentos que não nos permitem pausa ou interrupção. Por mais que seja um jogo, né? Chega um esporte. Imagina, tu travar situação de fogo real, né, cara? Cara. Eu digo pra ti, esses tempos atrás eu tava vendo um negócio no Facebook sobre essa juventude hoje em dia, né, cara? Esse mimimi, essa coisinha que tão chato. Hoje em dia o jovem tá chato, né? E aí mostra, assim, os caras... hoje em dia as palavras ofendem, né, cara? A gurizada virou sensível. Naquela época, o nego com 16 anos tava falsificando a identidade para poder servir o país. Para poder servir. Exatamente. Guerra. Mas, ô Nelson, tu tava falando dos paraquedistas que eles saltaram no interior. A gente viu muito esse plano Omaha ali e tal, praia, mas no Band of Brothers conta a história então da Easy, né? Essa companhia. Sim. No Band of Brothers a gente acompanha a Easy desde Toccoa, na Geórgia, onde eles treinaram, onde eles aprenderam a ser paraquedistas, né? Sim. E até o momento em que eles tomaram o Berchtesgaden, né? Que é o ninho da águia, a casa de veraneio do Hitler lá nos Alpes, né? Austríacos. Então, tem muita coisa na série que a gente não acaba não vendo. Por mais que, assim, eu te digo, a série te passa tudo que tu tem que ver. Tem tudo de interessante que tem no livro, tá na série. Mas tem detalhes, pequenas, assim, pinturas, vislumbres que não foram pra série. Né? Tu tinha comentado sobre um tiro de morteiro que o Guarnier acerta e o Churchill fala... O Guarnier. Exatamente, cara. Isso aí é legal. Essa cena no livro, ela é muito bonita, que tu vê o adestramento que esses caras tinham, sabe? Sim. E foi o seguinte, era uma visita do Churchill. E no livro ali, eles contam, estavam eles em forma, já estavam na Inglaterra, né? Se eu não me engano, já estavam em Upoteri, que era o Upoteri, não sei como se pronuncia, que era o lugar de onde eles embarcariam, né? E, uma visita do Churchill. A Easy se alinhou, né? Já estavam sob o comando... Ainda estavam sob o comando do Sobel, se eu não me engano. Ainda estava. Então eles chegaram, porque ali na série... Porque, assim, uma coisa interessante da série é que mostra o Sobel como um pau no cu que ele era. Como um pau no cu que ele era. Não, mas ele era bem pela saco mesmo, ele era. É só que ele fez a Easy, né? A parte do adestramento... aquele adestramento de adestrar o soldado rígido, ele fez. Isso ninguém tira dele. A parte de treinamento físico e assim, de encher o saco dos caras e ver até onde o psicológico dos caras ia, ele fez. Ele só não tinha liderança. Tipo assim, a série mostra ele no livro lá, um apavoradão e tal, desculpa, na série, aquele cara apavorado, que ele cai naquela patrulha, tá ligado? Que o Winters fala, te aquieta aí, louco, fica aí que aqui relaxa, nós estamos de boa. É aqui, relaxa. Nós estamos no lugar certo. Não. Estamos no lugar inseguro, não é aqui. E tu vê que quando ele vai saltar de paraquedas lá junto com a tropa, ele tá apavorado, e não é o primeiro salto dele, né? Porque não era pra ser, né? Ele já tem um tempo de PQD, né? Então eu queria saber como é que ele era no livro. Como é que cara, personalidade dele. No livro, até na série tem essa cena, e no livro também é dito. Um dos veteranos da Easy fala: independente de todos os percalços que eles passaram, que ele fez eles passar, independente de tudo que eles passaram com ele, de toda
as coisas desnecessárias que ele fez, algumas Sim. coisas desnecessárias, né? Macarrão ali, né? Porra, aquilo ali foi filha da putagem, tá ligado? Filha da putagem demais. Piruou errado, tá ligado? E daí o cara fala, um dos veteranos fala, Herbert Sobel fez a companhia Easy. E ele guardou muita mágoa da Easy, tu sabe, o Nelson? Porque o próprio Winters, né, o Nixon ali também, se eu não me engano, outros veteranos da Easy, eles procuraram ele. Depois eles convidaram ele para os encontros da Easy. Eles convidaram. Pra tu ver, os caras eram gente finíssima, eles não levaram aquilo pro coração. Na Só guerra que o foda ali... é que os caras voltaram com a patente maior que a dele, né, cara? Doeu, né? Doeu nele, né? E a Easy, a Easy, ela ficou famosa em combate na Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que se fizeram a série dos caras, porque os caras fizeram feitos incríveis, né? Tem aquele primeiro feito deles que eles tomam uma posição de metralhadora que a estratégia deles é estudada até hoje pelas Forças Armadas americanas, né? Então, imagina, né, meu? Né? O Winters, com 12 homens, ele tomou uma batalha. E um segredo. Com canhões. É, exatamente. Ele e o George Clooney estavam juntos. E não se esqueça de quem tá em tudo, né? É, exatamente. Tudo que já fez tudo. Aquele que não, não precisamos nem dizer o nome. Né? Só o sobrenome. Hilbert. Só o sobrenome. Hilbert. Ele. Mas tu sabe, Nelson, foram 12 homens e 5 canhões 105. Eram guarnecidos por cerca de 100 militares alemães. E o Winters, ele manejou ali, ele planejou de uma maneira que aqueles 12 homens pareciam uns 200 homens. Porque ele correria, né? Ele viu a metralhadora alemã posicionada ao fundo era um L, tá? Imagina um L. Sim. E no meio desse L... Um L de trincheira, né? O L de trincheira. Digamos que tu vai traçar uma parábola de uma ponta... A parábola é a curva, né? De uma ponta a outra do L. Entre essa parábola, bem no meio reto do L, assim, tinha uma metralhadora alemã. Ele pensou, nós temos que anular aqueles caras. Então, com uma metralhadora deles, eles anularam aquela metralhadora e o Buck Compton, que era um puta militar, eles tinham uma seleção foda também. Não, os caras eram foda, né? O cara era fudido. O Buck Compton e mais alguns, eles arremessaram instantaneamente em torno de 3 ou 4 granadas no mesmo alvo e elas explodiram ao mesmo tempo. O Carwood Lipton, que era um outro foda, um cara foda. Esse era muito puta do subiu líder, numa árvore. Ele fala no livro que ele pensa que o pensamento dele naquele momento era: não vai acontecer comigo, porque eu sou especial, não tem como acontecer comigo, porque tem tanta gente, por que comigo? Ele subiu numa árvore com a carabina dele e de lá ele começou a atirar nos alemão, cara, em cima de uma árvore, tá ligado? E enquanto isso, o Winters e mais improvisação de combate. Enquanto isso, o Winters e mais alguns correram e entraram na trincheira. E aí começou. E eu vi um documentário. Um dia eu zapeando pela TV, eu vi um documentário, o velho falando. Então, eu corri e eu saí correndo e eu pensando, eu conheço esse velho, quem será? E ele falando, então eu saí correndo e quando eu fui atirar, não sei o quê, eu entrei na trincheira e tinha um alemão com sua MP40 apontada para mim, não sei o que lá. Quando eu fui atirar, eu fiquei sem munição. E daí mas eu conheço esse velho. Aí, mas a minha sorte, ele falou, quando eu ia tentar adivinhar, ele falou, a minha sorte é que Buck apareceu por trás de mim e exterminou aquele alemão ali com sua Thompson. Era o Winters contando sobre essa invasão. Imagina, que massa, mano. Tu vê ele falando assim, em nenhum momento ele, porque eu, não sei o que lá, porque eu... Tu vê o Winters falando, nós fizemos tal coisa, sim, nós decidimos, nós isso, nós aquilo. É o líder. Tem uma parte da série, assim, que fala que a gente, a respeito da liderança, que é o Winters, né? Que eu me arrepio, que eles nem estão em combate, mas eu me arrepio. Por nós hoje, Delcio, a gente faz podcast, a gente grava porque a gente tem uma visão diferenciada das coisas que a gente olha. Entendeu? A gente olha as coisas, mas a gente não tenta ser simplista, a gente tenta tirar um proveito daquilo. Por isso que a gente, mais ou menos, a gente pensa parecido, e a gente começou com esse projeto, né?
que é o seguinte, ele encontra o Buck chegou ali, eu não sei se eles já se conheciam, porque pelo jeito eles já se conheciam, porque o Buck chama o Winter, tá ligado? É Dick, né? É que ali passam uns dias, né? No livro fala, quando ele conhece eu creio que eles se formaram na mesma escola de oficiais, mas foram mandados para lugares diferentes. Quando o Buck foi introduzido na Easy, digamos assim, que o Buck chegou na Easy, tá? Quando eles chegaram, antes deles ir pra Inglaterra, depois que eles chegaram, não me lembro bem. Mas do momento que ele entrou na Easy, até aquele momento que a gente vê ele pela primeira vez na série, pela primeira vez, cara, passam cerca de 3 ou 4 meses, entendeu? Então ele já tem um tempo. Aí o Winters pergunta o que ele tava fazendo, né? E aí ele disse que ele tava jogando dados com os caras, tá ligado? Jogando dado. E aí o Winters pergunta pra ele assim, e se você ganhasse deles? Aí o Buck fala assim, não se preocupa, você tá com ciúme que eles gostam mais de mim do que de você. Deles assim, tá, e se você tivesse ganhado deles? Nunca coloque eles numa situação que eles fiquem menor que você. Nunca humilhe eles, nunca deixe eles numa situação assim que eles se sintam menores que você. Cara, até me arrepiei agora, cara, lembrando dessa cena. Aquilo ali pra mim é foda, meu. Aquilo ali pra mim é liderança total, meu. É o cara que tu segue, que nem nós fizemos, nós estávamos comentando sobre o exército, sobre um oficial que eu tive, o Tenente Rolon, que ele era esse Winters, sabe? O melhor oficial que eu conheci na vida, que era aquele cara que diz assim, meu, eu vou com esse louco até o inferno lutando. No meu ano era o Capitão Euler, esse cara. Isso, eu volto. Porque é uns caras que são pela tropa, eles sabem das coisas. Eles sabem que o dinheiro não é importante, eles sabem que o status não é importante, eles sabem que a patente não é importante, eles sabem que o que importa são vidas, e que vidas podem salvar vidas, tá ligado? Que eles sabem que se ele tratar mal daquele cara, aquele cara pode dar um tiro na nuca dele, porque existe uma estatística, né, mudando só um pouquinho rapidinho, que uma porcentagem de oficiais americanos mortos no Vietnã foram mortos com um tiro na nuca, porque eram os filhos da puta. É verdade. Então, eles sabiam como tratar os guerreiros, tá ligado? E tu vê na série que os soldados demoram a começar a gostar dele, porque ele era muito certinho, né? Ele não era de conversar. Tu falou do Vietnã agora, desculpa. Eu lembro daquele filme com o George Clooney, os homens que encaravam cabras. Eu nunca olhei esse filme, cara, eu tenho uma curiosidade de olhar esse filme. Cara, basicamente eles ensinaram os caras a matar com a mente, encarando as pessoas. Só que eles treinaram com cabras, tá ligado? E tem toda eles mataram cabra? Ele ficava olhando pra cabra e a cabra caía no chão. Mas isso aí é uma comédia ou é real? Eu não sei, porque quando eu olhei eu era guri novo, foi na época da NET lá, lembra? E daí eu deixei passar muita coisa. Mas ele tem todo um contexto que fala que eles estudaram que no Vietnã os soldados atiravam mais pra cima do que no alvo, porque eles tinham medo de matar, então tinha que ter uma maneira mais limpa, não sei o que, de matar. Então eles iam ensinar os caras a matar com a mente, e eles começaram a testar nas cabras. Daí tu falou do Vietnã, eu lembrei dessa história aí. Mas continua ali que a gente tava falando. Mas então é isso aí, né, cara? Liderança. Porque, tipo assim, é aquela coisa. O Sobel forjou o aço. Mas quem modelou, quem deu a direção da espada foi o Winters, tá ligado? Que fez o negócio acontecer, né? Sim. Desculpa, cara, eu tô lembrando daquela cena. A cena do George Clooney, que esse filho da puta tem as caras preparadas que ele faz. Ele encarando assim a cabra, e cai pro lago. Tem que olhar esse filme aí, cara. Mas não é um abacaxi esse filme, cara? É um abacaxi, do início ao fim. Que dúvida que é um abacaxi. Vamos continuar. Outro momento que eu acho interessante, tu sabe, Nelson, é aquela cena que o Winters fala, ele tá sentado, ele tá muito decepcionado que ele conheceu aquele rapaz que saltou na frente dele, o Hal, o nome do rapaz, e ali, naquele diálogo, tu vê quando ele salta, ele perdeu a bolsa de perna dele, que aquilo foi ideia dos ingleses, né? Os ingleses que... né? E dos ingleses só se aproveita o chá e o SAS. O resto, cara... E o Capitão Price.
É que é do SAS, né? Então, aí os caras estão dizendo, não, porque a Marinha Britânica... Não, foi pau no cu da Marinha Britânica. A Marinha Portuguesa era tão boa quanto a Marinha Britânica. E tem uma cena que eles descem, o Winters, ele aterriza na França, e esse rapaz aterriza na frente, e o Winters, ele fala Flash, e o rapaz tinha que responder Thunder, né? Que era senha. Aí ele fala Flash, e o rapaz, ele, oh, shit, não sei o que, ele se enrosca no paraquedas. Aí o Winters, essa não é a contrassenha. Essa não é a contrassenha dele. Ah, sim, senhor. Thunder, senhor. Aí aí ele mete assim, meu nome é Hal, não sei o que. Eu conheço o senhor, ele fala, eu conheço o senhor, tenente, capitão, eu não me lembro se ele já é capitão. Eu sei que ele fala, eu conheço o senhor, tenente, eu sou o Hal, do time de basquete. Aí tu fica, porra, que tu tá vendo a série. Porra, que time de basquete? Que caralho é isso? O Winters, ele treinou por muito tempo o time de basquete da Easy, do regimento, na verdade, né? E na outra temporada, não me lembro se era no verão ou no inverno, eu sei que na temporada oposta, que lá nos Estados Unidos tem isso, né? Numa época é um esporte e na outra época do ano é outro esporte. Então eles ficam o ano todo... Não é só futebol o ano todo. E aí ele falou, eu sou do time de basquete e eu também sou do time de futebol, não sei o quê, porque o Winters, ele treinava o time, entendeu? Então, aí tu já, não só tu vê que tem todo um contexto, mas que o Winters, ele sempre esteve exercendo essas funções com a tropa, liderança. De liderança. Ei, Nelson, rapidinho, da 100 contra 100 aconteceu um momento muito engraçado também, né? Quando eu era recruta, tinha um recrutinha esperto, aqueles recrutas que são bem inteligentes, que ia vindo o Honda, né? O Rondante ia vindo, e ele meteu assim, Auto Light Fixe, Sargento Pacheco. Que desgraça, recruta, né, cara? Tá aí, sargento? O sargento começou a rir. Ia fazer o quê? O que tu ia fazer, cara? Tá, louco. Vai, continua aí. E aí ele falou, o comandante da minha companhia, o comandante do meu pelotão vai me matar. E o Winters pergunta, por quê? O soldado dele, não, porque eu perdi o rádio. Eu sou rádio operador. Aí o Winters, mas tu ainda tá com teu fuzil. Em primeiro lugar, tu é um fuzileiro. Depois que tu vai ser um rádio operador. O primeiro de tudo tem que ser um fuzileiro. Aí eu me lembrei lá do Capitão Miller, que hoje pensando, o Capitão Miller do Resgate do Ryan pode ter sido muito inspirado no Winters, né? Porque tu vê a mesma nuance de sabedoria, a mesma aura de sabedoria entre eles. Só fala quando é necessário, né? Exatamente, aquele cara que ele não grita para ter o respeito de ninguém, entendeu? E o Capitão Miller, ele que protagonizou uma das cenas mais emocionantes da minha vida, que eu não tenho problema de falar, sabe, Nelson? Eu choro, cada vez que eu vejo aquela cena, eu choro. Igual uma guriazinha, cara. Engraçado, tem coisas que são tristes e eu não choro. Aquela coisa da entrega, aquela coisa assim, correr por esse ideal, eu sou idiota. Às vezes, eu chorei no Rocket, a Batalha dos 5 Exércitos, eu chorei quando o cara deu uma flechada. Então, eu chorei vendo aquilo, a nega velha do meu lado, falou, que tá chorando? Eu digo, cara, olha a flechada que esse desgraçado acertou no dragão. Se não fosse ele, o dragão... Que eu choro naquela cena que o Capitão Miller, ele pega o Ryan e puxa pelos colarinhos e ele fala assim, faça por merecer. Cara do céu, mas ali acaba o homem. Ali acaba o homem, cara. Ali não tem. E foda quando eu tô arrepiado agora quando tu vê o Ryan velho, ele pergunta pra mulher dele, eu fui um bom homem, tá ligado? Porque tipo assim, eu fiz por merecer o sacrifício daqueles caras, tá ligado? E aí tu vê em contraste totalmente oposto, tu vê o pensamento lá do soldado, dos caras lá conversando entre eles, é melhor esse Ryan aí curar o câncer ou alguma coisa assim. Ou fazer uma lâmpada que dure pra sempre. Uma lâmpada que dure pra sempre. Tu sabe uma cena que é emblemática e ela é simples.
Ela é simples. Claro, porque nós estávamos conversando aquele dia, filmes que eu olho todos os anos. Resgate do Soldado Ryan, uma vez por ano eu assisto. Tigerland eu assisto pelo menos uma vez por ano. E tem Esquadrão Classe A, Zohan, tem uma caralhada de filme que uma vez por ano eu paro e assisto de novo. Ô, Nelson, episódiozinho especial hoje, vamos estender mais do que o normal? Foda-se. Vamos hoje. Hoje eu tô gostando. Hoje tá boa a prosa. E aí uma cena emblemática que eu acho é quando eles chamam o Miller, né, pra missão e tal, eles vão tomar a praia, assim, assado. E ele chega lá no QG e ele olha pro lado e os caras estão com um monte de sanduíche, de salame e uns café quentes. E ele olha aquilo, cara. Eu tava falando sobre ela esses dias com o Gavé, inclusive. Ele olha pra aquilo ali e os caras fazendo barba com... Tipo, os caras que são ali. E ele olha e ele pensa... Cara, eu sei o que ele pensou. Eu sei o que ele pensou. Ele pensou, esses caras não fizeram nada. Eles chegaram aqui e nós fizemos o trabalho sujo. Nós estamos comendo a porcaria da ração que eles servem pra nós. E esses caras estão no bom e no melhor. E os caras que deram a vida estão lá na praia, lá, esperando pra acontecer alguma coisa, comendo ração. Cara, tu sabe uma cena... assim, no mesmo embalo aí que tu falou, uma cena que me emociona muito nesse filme também, que quando eles terminam de tomar a praia, e são duas cenas. Uma cena, assim, que não me emociona muito, mas que eu acho muito interessante. Eu sei porque tu tá rindo. Eu sei porque tu tá rindo. E aí os alemãos se entregam, né? Eles levantam a mão. E daí os caras se entregam lá e começam a gritar em alemão lá, aquele idioma. Eles derretem. Bem peculiar, né? E os caras, eles derretem os alemãos lá. O que foi que ele... nos peitos. Aí ele falou? Eu me lavei antes do jantar. E os dois se olham, cara. E os dois se olham e dão risada, que nem nós, assim. É só que detalhe, nós estamos lembrando de um filme. Os caras tinham matado alguém ali, cara. Alguém que se entregou. Entendeu? E é legal que queria morrer. O Miller olha com um né? E olha com tu vê desprezo no olhar dele, né? E daí um pouquinho adiante dessa cena, tem uma outra cena que eu acho cenas que a gente acha bonita, mas cenas que a gente acha feia ao mesmo tempo. Essa é uma cena delas. Quando os alemães começam a correr por dentro das trincheiras e vem americanos subindo aquele morro e param num lado da trincheira atirando de Thompson e M1 e acaba e eles tiram pistola 1911 e a 1911 é um pregaço, cara, é 45 e eles ficam bom, e já vem mais americano do outro lado e fecha americano dos dois lados em cima daquela trincheira e eles começam a atirar naqueles alemão dentro daquela trincheira assim de cima pra baixo, cara, e daí tu vibra com aquela cena, mas ao mesmo tempo tu sabe que é desnecessária, né? Tu fica horrorizado porque é uma matança, cara. É uma matança desnecessária. E tu vibra, mas tu vê o circo, a coisa... É por isso que eu digo. Uma vez eu ouvi uma... Não lembro o que era. Se era uma pregação de um pastor. Era americano, se eu não me engano. Que era um negócio... É uma alusão à guerra, né? Que o que diferencia o soldado de um assassino, né? Porque o soldado, ele morre, ele luta, ele mata, ele morre defendendo um ideal, defendendo a pátria, a família, seja lá o que for. E um assassino, ele mata, gosta de matar. Então, no momento que um soldado começar a sentir prazer na morte, no combate, nada mais difere ele de um assassino, tá ligado? E aqueles dois ali, quando eles matam aquele alemão, eles cometeram assassinato. Porque do outro lado era um humano, né, cara? Um nazista não era... Cara, o nazismo, o foda era aquele ar do comando, né, cara? Aquele antissemita que muito interessante, ali que era foda, né, cara? Muito interessante, Nelson, tu falar isso, porque tem uma cena no livro, tem uma situação que é contada no livro do Band of Brothers. Agora eu não me lembro se é no livro do Band of Brothers, né, ou se é no livro Dia D, porque são livros do mesmo autor, né, o Stephen Ambrose. Então são dois livros que eles caminham muito juntos, assim. Tem muitas citações a Easy naquele livro, e aquele livro, o nome é O Dia D, ele tem cerca de 800 páginas,
Eu li ele, acreditem se quiser, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu li ele quando eu tinha ali, na época que eu trabalhava nos eventos com meu pai, tu lembra, Nelson? Eu li ele em uma semana, porque eu cuidava eu levava ele pro colégio e eu lia. Naquela época, tu lembra, eu rodei 3 anos seguidos. Eu acredito em ti, porque quando eu trabalhava de vigia lá na Garra Forte lá, na Unidasul, lá. Eu lia um livro e meio por semana lá, um livro, tipo assim, eu li um livro de 300 páginas e até sexta-feira eu já tinha lido a metade de outro. Porque o cara era assim. se empolga, né? E eu cuidava do banheiro. Eu ficava sentado dentro do banheiro durante festas e eu só tinha que esvaziar o lixo, passar um pano e caso algum filho de uma égua vomitasse, eu tinha que limpar o vômito. Então eu levava esse livro para a escola, eu levava para o banheiro, eu levava para o trabalho e eu li ele rapidamente. E tem uma cena que é descrita que foi o seguinte: muitos alemães, muitas tropas alemãs, muitos pelotões ali, grupamentos, eram inseridos prisioneiros de guerra. Tinha russos, né? Tinha coreanos, ucranianos, tinha os batalhões Ost, que é OST, que em alemão, pelo que eu me lembro do livro, significa oriental, que eram esses pelotões mistos de russos, ucranianos e coreanos e chineses, né? E tinha gente de tudo que é lugar. E tinha um certo pelotão, se não me engano, era um grupamento, cerca de 5 soldados da 82, né? Que se encontraram com uma casamata alemã durante a noite do dia D. E esse acontecimento que tá no livro... Pra galera, o que é uma casa-mata? Que às vezes os caras não sabem, né? Uma casa-mata, ela é um abrigo, ele é cavado no chão, ele pode ser de concreto, né? É uma fortificação. Ele pode ser de concreto ou ele pode ser cru, a pá e terra no chão. Nesse caso, era uma casa-mata de concreto, era um bunker, né? Também conhecido como pillbox, em inglês é pillbox, que é uma caixa forte, né? E era aquele concreto injetado, aquele concreto que nem Satanás derruba a pontapé. E cara, e esse grupamento de soldados, eles se encontraram com essa posição e eles gritaram para se entregar. Só que tinha nos americanos um soldado que falava ucraniano. E ele conversou com alguém lá dentro. E essa pessoa respondeu, disse que eles não podiam se render. Essa pessoa lá dentro disse que tinha ucranianos e chineses, isso e aquilo, mas o oficial alemão ia matar eles se eles se entregassem. Então eles disseram, não, convençam eles, se rendam e tal, não tem que morrer. E eles falaram, em outras palavras, eles disseram, pera um pouquinho, hein? Daqui a pouco os americanos se assustam, porque pá! No meio daquela noite, daquele foda-se, eles ouvem um tiro. E sai aquele monte de ucraniano e coreano e chinês de mão para cima de dentro do bunker, dando risada, que iam para os campos de prisioneiro nos Estados Unidos. Sabe por quê, Nelson? Porque eles mataram o oficial alemão. E se entregaram. Que não era a guerra deles aquilo ali, cara. A guerra deles acabou quando eles foram presos, né? Pelo exército alemão. Sim. Então é um momento muito engraçado, cara. É engraçado, mas ao mesmo tempo né? Porra, eles mataram o cara pra se render. Então tu vê. E aí aquela cena que eu tava falando, a cena que me emociona muito, depois tem de fato a cena que eu queria falar, que é aquela cena que o Reiben, eles estão olhando a praia após a invasão e o Reiben fala, que vista, hein? Ele olhando pro mar, assim, pra praia. E ele fala, it's a hell of a view. Tipo, traduzindo seria uma puta de uma vista, né? Que vista. Sim. E o Capitão Miller, né? O Tom Hanks, ele responde, que vista. Só que o cara tá olhando pro mar e pro horizonte. O Capitão Miller tá olhando pros corpos. Porque assim, a gente tem que saber ver um filme. Então, ele fala isso e a câmera começa a andar pela praia, pelos corpos na praia, dá a entender que é isso que ele tá olhando, entendeu? E tu vê a câmera, antes disso, ela filma os olhos dele, cara. E tu vê aquele olhar assim, cansado, aquele olhar triste, tá ligado? E ele olha e a câmera passa aquele monte de corpo, assim. E, cara, aquela cena é muito forte, meu. E aquele mar, Nelson. Aquele mar vermelho, cara. Que horror aquilo. Nossa. Que horror. Já que nós estamos estendendo esse podcast
que é um assunto que a gente gosta, né? Tu falou sobre essa parada do como é que é? Tu tá cansado como é que se chama a palavra quando tá muito cansado, tá exausto. Saturado. Um filme pra mim que traz isso. Eu vejo a galera criticar esse filme. Ah, porque esse filme é os americanos, tá? Mas os americanos vão fazer um filme exaltando quem? Exaltar o Comando Vermelho, o PCC? Não é, cara? Eles vão exaltar o exército americano, que é aquele filme Fury, né? Que a tradução nacional é Corações de Ferro, né? Aquele filme ali, pra mim, aquele grupamento ali, que é uns puta de uns atores, né? Eles trazem isso. Tanto que depois vem o contraste, né? Que é aquele ponto de encontro, que é o Machine lá, o ladrão de raios, né? Não sei o nome dele. O nome Norman. Norman, né? Norman. Meu pedaço deles, que eles já estão cansaturados da guerra, né, cara? Eles não aguentam mais. Tipo assim, já passou a parte de ser tri, tá ligado? Já passou a adrenalina daquilo, já acabou. Eles já passou aquela banda pela Europa, já passou. Que tem isso também no Brothers, lá no final, lá no que final. O moleque tá subiando lá, colocando munição naquela... como é que é o nome da metralhadora americana lá? Browning. O Perconte dá uma mijada nele. Não. Tá subiando. Eu tô me preparando para os inimigos virem, o Perconte. Mas cala essa tua boca. Inimigo vir o quê? Eu tô feliz por poder tomar um banho, comer uma comida quente, tu vem querer combate. É a primeira vez em 6 semanas que eu limpo a bunda com papel higiênico, o Perconte fala. Pistola, e eu entendo o Perconte, tá ligado? Eles passaram aquela cena ali. E até o próprio... É interessante, né? Porque no Band of Brothers a gente acompanha eles do início ao fim, a gente vê eles na França, aí a gente vê eles na Inglaterra, a gente vê eles gurizão, treinando, brincando, daí a gente vê eles na França, né? Eles amadurecendo, a gente vê eles na Holanda já calejado, aí a gente vê eles em Bastogne, na Bélgica, tu vê assim, que eles já não brincam mais, eles não... raramente não é o Luz aqui e ali, dá uma risadinha em coisa, já não tem mais aquele brilho, aquela risada dos caras, sabe? E o Bagstone, pra mim, a parte de Bagstone é pra mim assim, ó, uma frase que ao decorrer da série, ao decorrer de tudo que eles passaram, nada é tão ruim que não possa piorar, porque Bagstone, aquele cerco que eles fizeram e eles aguentando a artilharia alemã na unha, cara, aquilo ali, cara, vai se catar, meu. Bastone, até os homens da 101, né, da Companhia Easy, eles ficaram conhecidos como os batidos bastardos do baluarte de Bastone, porque eles entraram no início de novembro, metade ou final de novembro, e saíram em janeiro, porque eles entraram, assim, os alemão, eu não vou entrar não vou falar da operação, no contexto tático da operação, que foi uma ofensiva alemã no final da guerra, e cara, eles não foram muito longe, assim, de conseguir, não, eles foi por detalhes, assim, que eles não conseguiram, né? Então foi um cerco, os alemãos eles lançaram uma ofensiva, foi um cerco, e eles estavam apavorados porque os americanos, eles relaxam e eles não aprendem. Eles são que nem o Grêmio e o Inter. Eles são vão jogar contra time grande, e eles vão lá e dão sangue. Pega a desgraça do Curitiba, perde pro Curitiba. E tu vê assim, aqui no Pearl Harbor eles tomaram na cabeça, né? Entrar na guerra. Em Bastogne, tinha ali tropa que cagava pra patrulha, tinha tropa que não fazia patrulha, posição mal fortificada, nego enfiado em toca, em taverna, em casinha, e confraternizando ali com os civis belgas, né? E até que veio a ofensiva alemã e passaram por cima dos americanos e eles nem viram. Né? E os alemães eram duros, né? Eram os caras duros, né, meu? Os caras são os germânicos, é um povo duro, né? Bávaro, né, cara? Ruim de negócio. São fodidos. E a velha escola prussiana de guerra reinou bonito naquela operação ali, porque se juntou os ases
estrategistas alemães. A né? Segunda Guerra Mundial eu vejo ela assim, ó, que os maiores combatentes da Segunda Guerra Mundial, não vou tirar o mérito dos caras, mas foram ingleses e alemães. Porque esses caras lutaram desde o começo, um contra o outro, entendeu? Porque assim, ó, eu vou te falar bem a real, os Estados Unidos tinham um pezinho na Alemanha, eles tinham um pezinho, eles tinham, como é que é, não um pezinho assim de aliado, mas eles tinham um comércio, né? Mas tu sabe... cara... que foi interessante tu falar isso, porque tem um livro que eu vi um dia, eu li uns pedaços dele, eu aluguei ele e li aqui na biblioteca pública da minha cidade, e tinha nesse livro, era um contexto político e tal da Segunda Guerra, e nesse livro dizia que os americanos eles tinham lá no secretariado da guerra, lá na Secretaria da Guerra, Ministério da Guerra, pasta vermelha, pasta azul, pasta verde, pasta laranja, digamos assim, tá? Era por cores, mas eu não me lembro as cores. A pasta azul, Nelson, era o seguinte, era suposições, cada pasta era uma suposição diferente. Então, na pasta azul era americanos, franceses e russos contra ingleses, alemães e italianos. Aí na pasta verde era uma outra suposição, Alemanha, americanos e ingleses, né? Inglaterra, contra japoneses, italianos e franceses. Aí na outra pasta era Estados Unidos, Alemanha e Rússia, contra Inglaterra, França e Japão. E assim eles iam. Eles tinham um contexto para cada possibilidade de aliança, sabe? Sim. E se eu não me engano, a pasta que foi mais perto, que eles nem assim eles acertaram as alianças, a pasta que chegou mais perto foi a pasta laranja, que se eu não me engano muda 1 ou 2 países da aliança. Então eles já tinham. Hoje a gente estuda muito, na escola eles nos fazem pensar que começou a Segunda Guerra, que nos últimos 2 anos anteriores à Segunda Guerra se iniciou ali toda uma bagunça. A Segunda Guerra logo depois da Primeira Guerra Mundial, aos pouquinhos, né, cara? A agitação do povo alemão, né, cara? Uma hora dessa eu acho interessante nós fazer um podcast sobre a Primeira Guerra Mundial, do que pouco a gente sabe, né? Eu também não sei muita coisa, mas quase nada, né? que o que aconteceu foi que quando a Alemanha, ali, o Império Austro-Húngaro, né, cara, e a Alemanha ali, eles perderam muitos territórios, né, cara? Então Tchecoslováquia, Polônia, eles perderam. Então imagina, ó, os caras lutaram, tá? A Primeira Guerra Mundial não teve esse contexto tão do bem contra o mal, entre aspas, que a mídia nos apresenta, aquela tão hollywoodiana, né? Uhum. Mas o que acontece assim, os alemães lutaram, perderam, tomaram a ruim, né? E quando eles voltaram, eles pegaram uma Alemanha quebrada, desemprego, a economia lá embaixo, tá ligado? Então, tratados como que nem quando os caras voltaram do Vietnã, sendo tratado como lixo. Então os caras se revoltaram, meu. E o orgulho, meu, os alemães são orgulhosos. São orgulhosos. O alemão ralo, entendeu? Jogado nas assim, e aí é que começou aquela agitação, entendeu? Aquela agitação do povo, né? Tu comentou, né, Nelson, que a segunda foi uma continuação da primeira, praticamente, né? Assim Sim. como a Guerra do Vietnã foi uma continuação da Guerra da Coreia. É tudo uma DLC. Foi tudo uma DLC, né? Mas então, seguindo, e aí tu vê a Izzy, ela ficou enfiada lá em Bastogne, e depois eles vão para aquele outro lugarzinho que era mais tranquilo, aquele lugar que a Alsácia, né? Um lugarzinho que mudou de mão mais de 20 vezes ao longo dos anos, e tu vê neles, nos personagens, esse amadurecimento. E aí tu falou do esporro que o Perconte dá no gurizão, e esse esporro que ele dá nesse gurizão, tu pega o Perconte naquela cena ali, Frank Perconte, e tu pega o Perconte lá no começo, nem parece o mesmo personagem. Ele era um bisonhão, o Perconte era um bisonhão no começo, né? Tá ligado? Não digo bisonho no nível que nós conhecemos bisonho, mas ele era aquele cara que, tipo, ele tava ali e tal, mas não era, nossa, o Perconte é um pouco. Era o lixador de palmilha da Palmiclá, soldado, tá ligado? E eles eram uma mente assim. pensante. E ali tu vê o nível de amadurecimento dele, né? E Sim.
E depois que acontece isso, essa mijada que ele dá nele, aí a gente começa ao longo do episódio a ver várias bombas sendo largadas naquele molequinho ali. Como, por exemplo, eles estão num comboio e eles vêem uma brigada alemã que era tipo uns rebeldes alemães que eram contra o regime nazista. Aí tu vê uma cena em que tem uns rebeldes desses desembocando um grupo de militares alemães e executando eles. E é o primeiro contato que o moleque tem com a morte, porque tu vê que ele fica horrorizado olhando aquilo, entendeu? Sim. E daí isso é depois dessa mijada que por conta da lei. Então aí tu vê que o episódio ele vai justificando, por mais que numa maneira resumida, comprimida, tudo aquilo que eles passaram até chegar ali. E aí aquele moleque, ele tá vendo aquilo, ele tá tendo aquele contraste, ele tá vendo aquilo que o Perconte falou, que não é assim, que não é as mil maravilhas, entendeu? A guerra não é bonita, né? Ele tá vendo aquela coisa que o cara fala lá naquele outro filme que tu falou do Fury, né? Aquilo que o gordo fala, não é bonito, mas é o nosso trabalho. Não é bonito. É o nosso essa trabalho. É minha casa. Essa cena aí quando ele Vamos sair dessa parte. Eu quero te fazer uma pergunta de uma cena que pra mim, Band of Brothers, sem aquela cena eu ia ter tanto amor pelaquela série, que é aquela parte que o Spears atravessa de um lado pro outro, correndo no meio dos alemão, e os alemão ficam tudo olhando pra ele, não acreditando que ele tá fazendo aquilo, e ainda por cima ele correndo no meio do fogo cruzado, e ele volta como se aquilo fosse tipo assim, eu vou lá buscar pão, porque a mãe mandou ele ligeiro, e eu vou voltar rapidinho, porque o café tá pronto. E ele vai, cara, não quer nem saber, ele é louco. E eu sou fã do Spears, cara. Eu sou fã do Winters de ser aquele pai, aquele líder ao mesmo tempo um pai, mas eu curto o Spears porque o Spears é aquele líder que todo mundo segue, mas tipo assim, se um soldado dele morrer, ele não vai se importar muito. Tu via que ele não se importava muito, tá ligado? Ele fazia o que tinha que fazer, ninguém do esquadrão dele morrer, do pelotão dele morrer, mas se morresse, ele não ia chorar pelo cara, ele não ia lamentar pelo cara. Tu tá falando, frio, né, cara? Tu tá falando, Nelson, e ao mesmo tempo eu tô te ouvindo, e eu tô dando uma folheada aqui no livro, né, e tu sabe que cena que eu encontrei aqui, descrita aqui no livro? Aquela cena que eles estão defendendo os arredores de Carentan, e eles estão enfrentando uma divisão de paraquedistas, né, os Fallschirmjäger alemães. Os caras eram bravos também, esses alemães, né, paraquedistas. Os caras eram o osso, mano. E daí, eles estão enfrentando esses caras e duas companhias, a Fox e a Dog, eles recuam, sem ordem de ninguém, e deixam o flanco da Easy exposto. Na série, não é muito descrito. Mas eu vou explicar o porquê que é muito importante eles estarem onde eles estavam. Aquela região era cara, aqui pra nós no Brasil seria uns maricá brabo, tá ligado? Era um descampado com as sebes, né? Que as sebes eram as cerca-vivas. Na França, todo o terreno francês era separado por sebes, né? As malditas cerca-vivas. Então eles estavam numa vala dessas, numa cerca-viva dessas, e à esquerda deles, o flanco à esquerda deles, tinha uma ferrovia. E a Dog e a Fox estavam lá defendendo o flanco da Easy, porque do outro lado da ferrovia era terreno alemão, era acesso alemão à posição deles. Então, essas duas companhias, quando elas batem em retirada na cena, e o cara fala, companhia Dog e Fox estão recuando, e o velho lá, o Major Orton lá, o alemão fala, aquele loirinho fala, quem que deu essa ordem? E a Easy continua lá, meu, e todo aquele fogo de 2 ou 3 companhias que eles estavam enfrentando lá estava sendo direcionado para 3 companhias, todo aquele fogo foi voltado para a Easy. A Easy, que nesse momento não tinha mais de 80, 90 operadores, porque não estava com 100% da sua capacidade, né? A gente tem que ver que isso era o dia D mais 2 ou 3 no máximo, então não era a companhia Easy com todos os seus 120 militares. Tem um momento que, se eu não me lembro se é aquele, que a Easy operou com 60 soldados, era a companhia Easy. Era o primeiro e o segundo pelotão. O primeiro pelotão do Harry Welsh, aquele que levou o paraquedas para casar, né? Levou para casa e fez um vestido.
por causa da seda. A seda tava escassa, né? Com a escassez da guerra. Então ele levou e fez um vestido pra mulher dele, a Kitty Welsh. Ele morreu durante a guerra, não morreu? Ele foi? Não morreu nada. Harry Welsh ficou vivo. Ele machucou a perna, lembra? Aquela cena que eles acendem uma fogueira em Bastogne. E os caras falam, apaga isso aí, vocês estão malucos. E não dá 2 minutos, cai a artilharia alemã em cima deles, cara, certeiro. E naquela cena, então, a gente vê a disciplina da Izzy e a liderança do Winters, né? Porque ele mantém... é incrível, cara. É muito... Essa série é incrível. Porque nessa cena ele mantém os caras focados, combatendo, e ele chama os líderes pelo nome. Ele chama Guarnir! Dê ordens, Guarnir! Lidere seus homens! Né? Ele grita assim, Guarnir! Dê ordens! Guarnir já era sargento, né? Lidere seus homens. Ele fala, ele chama os líderes, ele chama os caras, ele bota na fogueira, vamos, lidere seus homens. Ele fala, Guarnir, lidere, sabe? E ele vai passando, cara, e aquela cena é incrível porque ele vai percorrendo a linha, ele vai meio abaixado, mas caminhando assim, e a bala comendo, cara. Ele percorre a linha de ponta a ponta, gritando ordens, mantém o fogo, Gordon atira com essa metralhadora, o Gordon, que depois levou um tiro no ombro direito, o tiro entrou, passou pelo pulmão, coluna e saiu no ombro esquerdo, e ele ficou aleijado, e ele grita, Gordon, atire com essa metralhadora, e sabe, em nenhum momento ele deixa de dar ordem, ele vai, e ele lidera, e quando tudo parece que vai dar errado, chega aquela divisão, a 4ª divisão, e a 2ª divisão, na verdade, sim. E chega pelo flanco que tava vazio, vibrando. Chega vibrando com aqueles Sherman, rasgando os alemães no meio e botando eles pra correr. E o Welsh, esse cara e mais um maluco estavam lá no meio do descampado, dando tiro de bazuca num tanque. E o cara gritando, tenente, você vai me matar, tenente, você vai me matar. E ele, calma, espera a hora certa, atira embaixo. E aquele tanque, ele vai e ele passa por cima de um caroço assim que tem na terra e levanta. Quando ele levanta, ele fala agora! E eles atiram e aquele tanque explode, assim, coisa mais linda. E eu passei agora, cara, folheando aqui, casualmente eu passei por essa cena, eu não marquei ela pra ler. Sim. E, cara, essa série é incrível. Não sei tu, Nelson, mas assistindo várias e várias vezes essa série, a gente, com o tempo, vai passando, os caras vão morrendo e tu vai sentindo as perdas, claro. Tá ligado? Aquela parte do Guarnir e o outro, Toy. O cabo. O Joe Toy. Quando ele fica o Joe Toy ali, ele é sargento já, né? Quando ele perde a perna. Sim, tu fica mal, né, por aqueles caras. Tu fica mal, aquele, né, o sargento Bull, aquele cara, tu vibra com ele, meu. Que os caras, os recrutas vão atrás dele e ele diz assim, eu não sei se eu faria a mesma coisa por vocês, tá ligado? Tá ligado? Uhum. Da puta. O Bull, essa série a gente, tu ri e tu chora com ela, né? Mas uma cena que... Ele disse que não, que ele faria. Hã? Ele disse que assim, eu não sei se eu faria o mesmo por vocês, mas tu sabe que ele faria. Ele faria. Os caras, a Izzy ali, os oficiais, os sargentos, os colegas, eles têm o Bull como burrão, né? Eles chamam ele de burrão e falam que ele é meio lelé, meio lerdão, mas o Winters, cara, e quando o Winters fala, pra mim tem muito significado, porque o Winters no final ele fala que o Bull Randleman, que é o Bull, né, é um dos maiores sargentos que ele já conheceu na vida dele, um dos melhores oficiais subalternos que passaram pela Izzy, um deles foi o Randleman. Vou te fazer outra pergunta rápida. Aquela parte do abaixo-assinado que eles fazem lá pra tirar o Sobel. Sim, é real, é real, cara, é real. Coragem dos caras, né? Teve cara que foi mandado embora da Izzy por causa daquilo ali. Um deles ali, um deles é rebaixado de novo. Que aquela cena, é por isso que eu digo, tem cenas que estão fora, mas as cenas importantes, as cenas do livro, elas estão na série e elas estão muito bem detalhadas. Porque tu pega essa cena, é um exemplo, cara. Ela não tem nada que tu tenha visto sobre ela na série, não tem nada mais no livro. No livro tá exatamente assim.
um dos soldados ali, que ele era cabo ou sargento, ele é rebaixado a soldado de novo, que era um cara encrenqueiro. No livro fala fala um pouco mais sobre ele, que ele era encrenqueiro, que ele arranjava problema toda hora e ele já havia sido rebaixado porque ele era muito de brigar, de sair no soco. Então, e eles eram aqueles caras que a gente estava conversando antes, né, do Deep South, né, da região sul, do interior dos Estados Unidos. Então não tinha muita conversa, meu. Os caras simplão. Então pisavam nos calos dele e ele saía arrebentando. E esse era um deles. E então ele foi rebaixado de novo. Um outro foi mandado, não sei, para uma outra companhia. E os outros eles não fizeram nada. Né? Ali o Lipton, né? O Carwood Lipton. E mais alguns. Esse Lipton. Exemplo, né, cara? O cara, tipo assim, tem uma parte que o Spears, né, fala pra ele assim, não sei o que, eu não me lembro qual era o contexto, eu vou olhar de novo essa série aí, que ele diz assim, ele fala quem assim, manteve eles unidos foi você, tá ligado? O Lipton vai perguntar, eles estão conversando na igreja, né, depois de tomar incrível do Spears, e daí ele vai agradecer pelo Spears ter liderado a companhia naquele momento e tal. E você vai ficar na Easy agora? Aí o Spears fala, não sei, tem que esperar, né, pra ver, aquela burocracia toda do exército, tem que esperar pra ver, não sei o que, mas que eu saiba, o Spears fala, a companhia Easy já tem um líder. Aí ele fica assim, o Lipton primeiro ele pensa que o Spears estava se referindo ao Dyke, né, no livro também não conta, mas na série conta que ele poderia ter as costas quentes, né, o Dyke. Mas no livro fala que o Norman Dyke era familiar de alguém no QG da 101. Quem que é o Dyke que tu fala? O Buck? Não, é aquele tenente fresco lá que cagou pra Easy, que fudeu com eles, que liderou eles totalmente errado lá e levou um monte de gente à morte. Que começou a chorar, que se ajoelhou e começou a chorar. E no livro fala, mas no livro fala que ele era familiar de alguém, ele comia ele nem queria estar ali, né? Não. E na série fala que ele estava ali para ter experiência de campo para ir logo para o administrativo, para comandar de certo um batalhão, alguma coisa. Não ia fogo, né? Era ele no pior lugar que tinha. E daí o Lipton tá falando, assim, quem que vai liderar e tal, se ele ia ficar. E o Spears fala, mas a Easy já tem um líder que manteve todos juntos nas cercanias de Foy durante os ataques de artilharia, um líder que não deixou a moral cair, um líder que toda noite percorria as linhas, levantando a moral e verificando os soldados. E daí o Lipton fica olhando assim, e o Spears fala, tu não sabe de quem eu tô falando, né? E o Lipton, acanhado, envergonhado, que o Lipton, ele era filhinho da mamãe, era ele e o irmão, e eles trabalhavam na pensão com a mãe, porque o pai morreu cedo. Então guribom, aquele guribom, aquele menino bom. Menino da mamãe, o guribom. E vai na igreja nos domingos, na missa. Que fica até tarde botando Bíblia atrás dos bancos, né? Esse é o guribom. Guribom, era o guribom, aquele guri que não conhecia o foda-se. E aí o Spears fala, sabe de quem eu tô falando, né? E o Lipton não, ele fala, é de você, Sargento Lipton. Você manteve todos esses homens unidos, não sei o que, você deveria ser o líder da Easy. E daí ele fala, e cá entre nós, entre outras palavras ele fala, mas estão cogitando uma promoção para ti. E de fato, mais tarde, ali, alguns dias depois, ele é descomissionado, né, como sargento, e reintegrado como oficial, como tenente Lipton, segundo tenente Carwood Lipton. E é engraçado. A galera gosta dele, né, meu? Os soldados tem, né? A galera gosta, porque ele era o cara, né? Ele tinha o dom, né? É engraçado, cara. É como a gente falou, a Easy parece que foi escolhida a dedo, né? E tu vê a personalidade tipo assim, eu pago pau pro Spears, eu gosto da personalidade dele. A ver sabia que não é nada a ver comigo. Eu sou um cara mais, a gente, tu me conhece, eu sou aquele cara mais brincalhão, mais descontraído. E o Spears, os caras seguiam o Spears porque eles sabiam o que ele tava fazendo. Não é porque ele era um cara gente boa, um cara um cara que tu ia no bar tomar uma cerveja. Mas tu sabia que se ele te levasse pro combate, ele sabia o que ele tava fazendo. Ele não ia se apavorar. Exatamente. E tinha a grande chance de tu ir com a missão de ser bem sucedido e tu voltar vivo, tá ligado?
Mas Isso era tu o sabe, Nelson, que um reflexo disso, e mais uma vez eu digo, na série foi, sem tirar nem pôr, assim como tá no livro, a cena em que ele assume o comando no ataque a Foi, né? Que o Norman Dyke, a ideia era rushar com a Izzy pelo descampado até a cobertura do vilarejo e de lá de dentro da cobertura agir, né? Manobrar por entre as ruas do vilarejo e tomar a posição dos alemães, mas para isso eles tinham que cruzar o campo aberto. E eles cruzam aquele campo aberto, só que no meio do caminho o Norman Dyke, ele ordena que a Izzy pare, ele manda eles recuar para perto dele e eles param e ele quiba, ele não sabe que ordem ele dá, ele não sabe para onde ele vai. E, cara, ele começa a dar ordens, assim, errôneas. Ele manda um pelotão dar a volta na vida e atacar por trás sozinho. Ele manda os caras atirar, suprimir um telhado que tem um atirador, que pode ser que esteja lá, o atirador, ele viaja. E daí, cara, o Winters, aquela cena assim que o Winters, ele fica louco, ele fica olhando aquilo, porque a Izzy... Cara, a Izzy era os filhão dele, cara. Era aqueles guri que ele perdeu tanto tempo, se colocou treinando, tantas vezes, né, na fogueira entre Sim. a companhia e o Sobel, pro Sobel não matar aqueles guri, de judiar. E eram os filhos dele, cara. A Izzy eram os filhos dele. E ele vê aqueles guri lá naquele horror. E os caras morrendo. Um idiota jogando a companhia dele, que ele levou tanto tempo treinando e cuidando dos caras, jogando a companhia no lixo. E aí ele pega o rifle e ele vai correr na direção da companhia, né? O Major parar, né? O Coronel Sink. O Coronel. Aquele velho era foda, meu. Aquele velho ali, aquele ator ali é o Day or Die. O nome daquele ator ali, ele na verdade é ex-fuzileiro, veterano do Vietnã, e ele treina todos esses soldados de filme de guerra, de Segunda Guerra, é ele que treina os caras e ele sempre faz uma pontinha nos filmes. Esse velho é fudido, meu. E tu vê que o Winters acata a ordem dele, mas ele manda o Spears pra lá, né? Tipo assim, cena... não, eu vou aceitar a primeira e mas tu vai aceitar que eu vou mandar o Spears lá. Fica quieto, essa cena é incrível, por causa que o velho vem e ele fala, Winters, volte aqui, você é o comandante do batalhão, você não pode entrar em combate, não sei o que, nem pense nisso. Aí o Winters volta, puto, assim, pisando o chão, assim, furando, assim, cada passo que ele dá. E é legal o sermão nele, ele caga pro sermão do velho Spears. Isso, essa cena é magnífica, porque o velho se para na frente dele, eu sei, porque não sei o quê, e ele meio que se desvia do velho, assim, se desvencilha, ele caga pro velho e grita, Spears, get yourself over here! Ele chama o Spears, vem até aqui agora, e o Spears vem, louco, os dentes pingando sangue, que nem um animal. Não, e é legal o respeito, porque ele e o Spears, eles eram do mesmo ano, vamos botar assim, entre aspas. Só que o Spears, em nenhum momento, tipo assim, não, pô, esse cara é oficial que nem eu, pô. Se formou comigo, não é porque tem uma patente marca minha que ele vai mandar em mim, não. O Spears vem pra cumprir a ordem dele, tá ligado? Até porque sabe Winters, que ele era... Sim, porque o Winters ali, ele era capitão ainda, mas ele exercia funções de um major, né? Ele era comandante do batalhão. Então, e aí o Spears vem e ele fala, vai até lá e assume o comando e ajude ele fala assim, vai até lá e ajude o Ike a revidar o ataque. E ele desce, ele vai correndo e, cara, eu acho incrível assim que ele desce correndo, aquela neve, aquele foda-se, a bala comendo, e os caras dão um tiro. Cara, aquela Thompson embaixo do sovaco, e ele desce correndo, cara. E quando ele desce correndo, explode um tiro de 88, aqueles Howitzer alemão, né? Na frente dele, e tu pensa, morreu, né? Acabou o reforço. Ele surge, assim, correndo do meio da terra e fumaça, tá ligado? E correndo ele tava, e correndo ele continuou. Ele passa por meio daquela explosão, assim, daquela fumaça, e continua correndo. E naquilo que era uma confusão, tu fica engolfado na cena, a cenografia, a fotografia, o roteiro, a maneira como anda a cena, ela é muito bem feita. E tu fica, depois que tu vê aquela confusão, tu pensa, e agora? O que eles vão fazer? Como é que eles vão recuar e começar de novo? Em nenhum momento te passa o que vai acontecer na tua cabeça.
E o Spears vem, se ajoelha, no livro fala que ele tava sem fôlego de tanto correr, que ele não conseguia nem falar. Eu tô como em cima do livro. Ele fala que quase sem fôlego, mal conseguindo respirar, o Lipton descreve essa cena. Diz que o Spears fala: esqueça o flanco esquerdo, morteiro na casa do atirador, suprima o fogo e o resto vem comigo. E sai correndo. E ele não olha pra trás para ver se alguém tá seguindo ele. E aí o Luz e o Lipton se olham e eles vibram. E ao mesmo tempo eles ficam horrorizados porque ele sai correndo. E a Izzy olha e eles vê. Porque eles falam assim que nem todo mundo ouviu a ordem, mas só o fato deles ver o Spears correndo naquele campo, a palavra... Como é que é aquela frase? Como é que é aquela frase que a palavra, não sei o que lá, mas o exemplo arrasta? Isso, né? É mais ou menos isso. Eles vê o Spears lá na frente, cara. E eles saem, eles vão junto com o Spears, cara. Eles se reagrupam e vão. E aquela casa com o atirador que estava numa punheta de uns 40 minutos dando tiro naquela casa, ele manda um morteiro atirar lá, e um tiro, eles explodem o telhado da casa e acaba o atirador, acaba o buraco e foda-se. Eles entram na cidade e tomam a cidade. É só que assim, ó, os alemães iam recuar. E se ninguém avisasse a companhia Charlie, que estava atrás da cidade, os alemães iam conseguir fugir. Então o que acontece? Ele cruza as linhas alemãs, ele passa do lado. Essa cena foda, né, é épica, essa cena. Os caras ficam, porque os alemão ficam sem saber o que falar. Ficam sem reação, porque, tipo, tu imagina um doente mental atravessando no meio do foda-se, tá ligado? É muito foda. Essa cena é fantástica, essa cena, cara. Essa cena é fantástica. E aí fala que primeiro eles não atiraram nele porque eles não acreditaram que estavam vendo. E depois, quando eles acharam que já tinham visto tudo, ele volta, depois de cruzar a linha alemã, ele volta pelo mesmo lugar, cara. Tu vê, hoje, assim, tu pensando num bagulho desse, tu não acredita, não faz sentido nenhum, sabe? É. E da minha parte, pra finalizar, Nelson, tem aquela cena do morteiro, que tava então o Churchill visitando a posição, isso tudo antes de começar a campanha da Izzy, né? E ele pede pro Malarkey ou o Guarnero, não me lembro, não sei se não eram os dois. Ele pede para eles atirarem com o morteiro, se não me engano era o Malarkey, assim, fazer um disparo com o morteiro sobre uma posição fixa, né? Uma casa-mata. E o Malarkey, ele coloca 2 morteiros, duas granadas no tubo do morteiro, uma em cima da outra, porque a de baixo deflagra a de cima, né? E a de baixo ela é deflagrada pelo disparo do morteiro, e aí ela deflagra com a ponta dela a de cima e elas vão. Ele dá um tiro e explode assim, os disparos caem. O Malarkey, ele lança de uma maneira, não lembro se é o Malarkey ou se é o Guarnero, de uma maneira que os disparos eles caem na vertical, assim, eles caem reto, um em cima do outro no mesmo lugar e explode aquela casa-mata. E o Churchill, com o chapeuzinho dele, com o charutinho dele, ele fala que, gorduchinho assim, com a pancinha pra frente, tiozinho, né? Ele acha aquilo muito lindo, ele adora, que ele era bem fafarrãozinho, o Churchill, né? O Churchill era Nelson. O Churchill era Nelson, e ele pede, tu consegue fazer de novo? Ele na sua quando ele era novo, né? Ele combateu os mexicanos. Não, quem combatiu o mexicano era o outro. Foi o Eisenhower, não foi? Não, aquele outro que era bem emblemático. Que os caras tinham medo. O Peyton. Perseguiu o grupo do Pancho Villa lá, né? Esse aí. É verdade, a biografia. Ele colocou uma metralhadora em cima de um jeep, ele se ligou, que ele não conseguia alcançar os caras, né? Porque eles iam de jeep atrás dos caras e os caras metiam bala a cavalo. Vamos botar uma Brownie em cima. O Peyton, ele andava sempre com um binóculo no pescoço, né? E daí tem uma cena do Band of Brothers que eles estão lá na Holanda. E daí tem um tenente que eles falam que é gente boa, mas que ele era muito apagado e que tem até um momento que eles dão uma folga pra ele ir embora um pouco, sair da companhia um pouco de tão apagado que ele era. Mas eles não tinham jeito de dizer isso pra ele porque ele era gente fina. Ele era um dos originais dos homens de Tocoa,
que eles falavam, né? E daí, por isso que eles não gostavam, assim, ele era apagado como tenente, mas é um amigão deles. Então eles dão uma folga e mandam ele pros Estados Unidos, que não aguentam mais ele. E aí tem uma cena que ele tá eles estão na Holanda, e aí ele tá olhando, assim, ele tá parado lá na frente da tropa, com um binóculo no pescoço. Aí eles chamam ele vira, assim, e olha em direção a eles com um capacetinho com binóculo. Aí um deles olha assim e aponta pra ele e fala: o que o General Peyton tá fazendo lá na frente? É o Bull, se eu não me engano, ele aponta assim, com aquele jeitinho debochado, aquele jeito de soldado, sabe? Olha lá, aponta, e o outro fala: o que o General Peyton tá fazendo lá na frente? Eu ri muito disso, porque eu acho engraçado uma cena quando eles estão numa marcha noturna lá de 32 km, e aí o Bull fala assim, pede permissão pra falar, né? Aí o Tenente Winters fala: pode falar, soldado. Daí ele: Tenente, por que o Capitão Sobel nos odeia? Daí o Winters fala assim: ele não odeia a companhia, ele odeia só você. Ele pergunta assim: por que todas as companhias sexta-feira recebem folga e a companhia Easy é a única que tem que marchar, subir e descer o Currahee equipado e mochilado e os caralho? Por quê? Ele odeia a companhia Easy? E daí o Winters responde: não, Bull, ele odeia só tu. Isso aí que faz um líder ser amado, tá ligado? É isso aí que... Porque tem uma parte também, rapidinho, né? Vamos dar as considerações finais daqui a pouco. Você já tá até vendo o culto evangélico? Eu tenho que terminar a história do morteiro. Aí o Malark atira de novo. E os dois morteiros, ele coloca 2 tubos de novo, duas granadas dentro do tubo, e as 2 granadas acertam na porra do mesmo lugar de novo, cara. E o Churchill, ele fica apaixonado por aquilo, tá ligado? Sim. E essa cena é descrita no livro, que acho que eles não quiseram botar na cena para não ter que representar o Churchill, para não tirar um pouco o foco daí. Para não tirar o foco da Easy, né, e tal. Aí tem uma parte desses diálogos, o que mata a pau, às vezes, são aqueles diálogos pequenininhos, né, cara? Que daí os caras estão indo na missão lá pra salvar o Ryan lá e todo aquele contexto. E aí eles estão numa conversa, assim, né? Tem um dos soldados, aquele soldado mais rebeldezinho ali do grupo, ali, que parece que é uma mistura de... E aí ele pergunta, né, se ele... Não fala isso, cara. Aquele cara ali é um bom ator. Aquele rapaz. Se ele fosse, fica comparado com o Ben Affleck. Se ele fosse o general, o coronel e tal, né, o que o Miller falaria pra ele, né, sobre a missão? Aquela cena é fantástica, né? Uma missão muito... Porque o Miller fala: reclamações sobem, elas não descem. Então eu nunca vou reclamar contigo. Mas e se... né? E se tu fosse reclamar comigo, o que tu diria? É muito bom, né, cara? Mas então vamos... Também já ficou longo, já ficou nosso maior podcast. Com todo o prazer do mundo eu fiz esse podcast. Nós podemos fazer até um podcast uma segunda parte daqui a um tempo, mais assim, comentando como é que foi o começo da Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, né, do Hitler ali, de todo aquele contexto ali que a gente conhece, até o final da Segunda Guerra mesmo, né, porque eu no pouco que eu estudei, eu acredito que as pessoas, eles já começaram perdendo, eles que não sabiam. Mas isso aí, essas são as minhas considerações finais. Um abraço, um beijo na bunda e até segunda. Da minha parte é isso. Acho que já falamos demais já, né? Pra quem tava cansado, a gente gravou um puta de um episódio. Caralho! O melhor episódio. Os de verdade vão ouvir. E é isso aí, cara. Da minha parte era isso. Por mais episódios assim. Eu ouvi o amém. Amém. Fui. Beijo no mundo e até segunda.